Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? Lembrando que essa é a terceira de um bloco de 3 aulas que nós temos essa semana para os nonos anos, onde a gente está trabalhando o tema de estatística, né? Então lembra que a gente começou falando um pouco daquela estatística mais descritiva, né? Onde a gente pega e organiza as informações em tabelas, em gráficos, só que o tema principal é a gente inferir nessas pesquisas, é a gente trabalhar com elementos que possam ser usados para retirar mais informações que a gente tenha de uma determinada pesquisa. A gente viu os tipos de pesquisas que podem acontecer com relação à metodologia, né? Ou seja, se você vai pesquisar todas as pessoas, se você vai pesquisar apenas uma parte. E depois a gente começou a falar das medidas estatísticas, né? E a gente viu que existem 2 grupos de medidas estatísticas, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão, que é o tema da aula de hoje, tá certo? Então lembrando que essa aula, ela tem um formato digital e a gente vai fazer a nossa interação cada vez melhor, tá certo? Lembrando que essa interação, nesse momento, ela pode ser feita de formas diferentes, né? Ou seja, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, você pode ir lá na playlist do nono ano, dar uma olhada nas aulas, dar uma olhada em outras matérias, uma olhada em outras turmas também, tá certo? E especificamente no tema estatística, a gente já teve algumas aulas, tanto lá no 8º ano, quanto aqui no próprio nono ano, onde a gente falou mais de tabelas e gráficos, tá certo? E a gente está falando na aula de hoje, nas aulas dessa semana, mais da questão das medidas estatísticas, tá certo? E a interação que a gente está mais utilizando agora é a do aplicativo, tá certo? Então, esse aplicativo ele facilita porque você pode participar exatamente no momento dessa aula. Se você está assistindo ao vivo pela TV e não tem um aplicativo ainda, aponta a câmera do teu celular para a tela que você vai ver aí o QR Code. Se você tem um sistema iOS ou sistema Android, vai te levar direto para a loja de aplicativos para você instalar, tá certo? E como essa interação ela está sendo cada vez mais efetiva, vocês lembram que a gente tem sempre a participação aqui da professora Briane nas nossas aulas, para que ela fique ali no chat moderando as suas dúvidas, né, os seus questionamentos, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela fazer as suas considerações iniciais. Vai lá, Briane. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui eu já estou logada no aplicativo, fiquem à vontade para fazer as interações. A gente estava aqui tentando fazer o acesso, né? E aí já estou conseguindo visualizar as imagens tudo certinho, tá? Dá para a gente conversar aqui e tirar as dúvidas de vocês. Tomando aí o gancho da aula, Tiago vai fazer uma breve revisão para a gente pegar aí as 2 últimas aulas. Eu tenho certeza que você seguiu a dica de anotar as informações aí no seu caderno para que a gente conseguisse juntar os conceitos que a gente começou, né, colocando essa semana para vocês, e a partir de agora a gente vai tratar com aquela ideia de trabalhar com a comparação das medidas que a gente vai conseguir calcular e tomar decisões ou enxergar contextos dentro daquela situação, né? A estatística, apesar de trazer cálculos aí que são necessários, a gente dá o nome das medidas de maneira meio solta, um conceito, uma coisa mais objetiva, porque aquela continha rápida vai fazer com que a análise da situação diga para a gente em que aquele resultado vai interferir. Como a gente falou sobre inferir algumas situações, de acordo com o número é que a gente vai tirar algumas conclusões sobre aquele contexto, aquela situação, tá certo? Então preste atenção aí na aula do professor, eu fico aqui ligada no chat e já já a gente volta com outros comentários. Vai lá, professor. Valeu, Briane. Então, lembrando, né, essa aula no formato digital, se você está nos assistindo agora pela TV, pelo celular, pelo computador, é importante sempre a sua participação, tá bom? E quem já está no aplicativo, interage aqui com a professora Briane para que essa aula fique muito mais participativa, tá bom? Lembrando também que você pode comentar ou durante a aula aí pelo aplicativo, e se você não teve a oportunidade de assistir essa aula ao vivo, você vai lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Da última vez que a gente viu já estava com quase 8.000 inscritos, tá certo? Então é um número bastante significativo para nós e é importante que você também, ao assistir, comente lá se você tem sua dúvida, tá bom? Se você está querendo fazer alguma indagação, bem? Então vamos lá, né? Iniciando e lembrando que todas as imagens que são utilizadas nessa aula e todas as animações são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá bom? Então, como a professora Briane falou, como ela comentou, né, que nas aulas anteriores, e especificamente na aula passada, a gente falou muito dessa questão dos dados,
medidas estatísticas, né? Que são ferramentas que você utiliza para extrair o máximo de informações. Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente trabalha muito com as medidas de tendência central, que foram as que nós trabalhamos, né? A média, a mediana e a moda, essas medidas de tendência central, a gente falou, né, que elas são fracas estatisticamente quando você quer fazer uma inferência mais detalhada. E é muito comum no nosso dia a dia, no cotidiano, de maneira geral, você se preocupar muito com os extremos, né? Ou seja, o que acontece mais, o que acontece menos. Isso está muito ligado a essa estatística descritiva e as medidas de tendência central, elas incorporam muito dessas características. Na aula passada, no finalzinho da aula passada e na aula de hoje, a gente trouxe um termo chamado de regularidade. Não é tão comum, mas você pode encontrar situações onde o ponto de destaque não é quem fez mais ou quem fez menos, mas sim para quem foi mais regular. Ou seja, existem situações, existem fenômenos sociais ou naturais em que você se preocupa com a regularidade, tá bom? Por exemplo, nos esportes. Nos esportes, quase que todos eles se preocupam em que o vencedor vai ser aquele que faz mais pontos. Mas existem outros onde a regularidade, por exemplo, um rally. Um rally não é, muitas vezes, quem chegou primeiro, mas sim para quem manteve uma regularidade em todas as etapas. E essa regularidade ela é medida justamente pelas chamadas medidas de dispersão. As medidas de dispersão, como o nome já sugere, você vai trabalhar um pouco como é que esses dados estão espalhados em torno de alguma coisa, não é simplesmente espalhado em torno de nada, não. A gente vai ver que é em torno da média, tá certo? E a gente vai tentar entender um pouco por isso daí, tá bom? Então, as medidas de tendência central que a gente viu nas aulas anteriores, principalmente na primeira aula, vai lá no nosso canal no YouTube rever essa aula. As medidas de tendência central, a moda, a mediana e a média, elas trabalham de uma forma a extrair uma informação, uma única informação, e que essa informação, dentro de um contexto, ela pode não ser muito real de acordo com aquela situação, tá certo? Um exemplo que você pode pegar numa situação vamos supor, um jogador de futebol que ganha um salário muito grande, e se você juntar com uma pessoa que tem uma renda muito mais baixa, somar esses dois salários e dividir por dois, você vai encontrar a média salarial. Então você vai ver que esse valor aí, ele é muito baixo com relação àquele jogador que ganha um salário muito grande, e ela é muito alta para aquela pessoa que tem uma renda muito baixa. Então perceba que a média aí, ela cria uma discrepância de acordo com essa realidade que está sendo analisada. No caso da moda, a gente percebeu, por exemplo, que quando você tem dados onde não se repetem muitas informações, você vai notar que essa não repetição dessas informações vai interferir nessa análise da moda. Ou o contrário, se você tiver muitos dados se repetindo, você vai encontrar muitos valores dessa repetição, isso vai interferir na moda. E a mediana, que é aquele termo central, se muitas vezes você tem a maioria das informações junto a um valor central e o outro muito espalhado, você também vai ter uma interferência nessa medida de tendência central, então você acaba tendo uma leitura não tão objetiva, tá certo? Então a gente vai pegar, por exemplo, na aula de hoje e perceber que dessas medidas de tendência central, a gente chega nas chamadas medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas, além de estar trazendo informações mais objetivas de acordo com o que você está analisando, mas por outro lado ela também tem a dificuldade de você extrair esse cálculo, tá certo? Você chegar a esse resultado. E a gente vai perceber que esses cálculos aí não é o objetivo da aula, ele só vai estar sendo mostrado aqui para você ver de onde é que ele vem. A parte principal da nossa argumentação aqui é você compreender o conceito. Então a ideia de medida de dispersão, a gente vai tentar entender sobre a regularidade. Então lembra daquela situação fictícia que nós trouxemos, tá certo? A gente vai pegar, por exemplo, essa imagem aí, eu diria que nessa imagem aí é mais ou menos assim um resumo, uma ideia geral do que a gente vai trabalhar nessa aula, tá certo? Então se você tiver oportunidade depois de assistir lá no YouTube, ou então dando um print aí na tua tela e você fazendo as suas anotações, é essa ideia aí, né? Então a medida de dispersão, logo em cima tem as três, né? A variância, a amplitude e o desvio padrão, e ali explicando um pouco sobre cada uma delas, tá certo? E uma outra coisa que a gente comentou é que eu poderia falar exclusivamente do desvio padrão, que é justamente aquela medida de dispersão que a gente vai utilizar.
mas eu preciso passar pelas outras medidas de dispersão, porque para chegar no desvio padrão, eu preciso compreender a noção de amplitude e de variância, tá bom? Então, essas medidas de dispersão, além delas terem um grau de dificuldade elevado para se obter o cálculo, mas, por outro lado, a gente vai tirar bastante informações sobre elas, tá certo? Então, lembra, né? Usar esses dados, ele vai calcular a variabilidade dos dados, ou seja, o quão variável estão esses dados em torno de todas as informações que você obteve, tá certo? Então, vamos pegar, em cima dessa análise aí, observar que a amplitude, a gente vai começar pela amplitude. A amplitude, a primeira coisa que ela vai fazer é justamente ver qual é a distância entre a menor informação e a maior informação. Então, ela vai se preocupar logo com essa situação. E você observa que, a partir das medidas de dispersão, a gente consegue perceber que isso é uma compensação, vamos dizer assim, para aquelas medidas de tendência central. Ela primeiro vai se preocupar com essa distância, ou seja, quem é o menor, quem é o maior. Ou seja, a diferença entre eles é o que a gente vai chamar de amplitude, tá certo? Então, relembrando, vamos aqui na tela para a gente relembrar o que a gente fez. Então, lembra que essa é uma situação fictícia, né, que eu criei aqui. Imagina 3 equipes de LoL, onde elas estão jogando, e nas aulas anteriores a gente se preocupou em observar essas pontuações para falar das medidas de tendência central, e agora a gente vai falar da dispersão. Então, veja, vamos supor aquela primeira equipe ali. Observa que naquela primeira equipe, o menor valor para a pontuação dessa primeira equipe foi na primeira partida, onde ele obteve 53 pontos. Observa que 61 pontos foi a maior pontuação. Então, perceba aí que a gente já tem ali o valor 8 como sendo a amplitude, ou seja, a diferença da menor pontuação para a maior pontuação é de 8 pontos, tá certo? Tenta depois, como eu disse, tudo que eu fizer para uma dessas equipes fica como sugestão você fazer para as demais equipes. Então, qual seria a amplitude da segunda equipe e qual seria a amplitude da terceira equipe? Então, amplitude, ela vai medir a diferença entre a menor pontuação e a maior pontuação, a gente tentar perceber. Então, dessa equipe aí, a gente já observa que a diferença é de 8 pontos, tá certo? E qual seria a amplitude para as outras duas equipes? Se você está vendo agora ao vivo pelo aplicativo, vai lá que a professora Briane já nos passa essa informação. Então, a gente já percebe aí, né, que a questão da amplitude vai calcular essa medida, vai nos dizer qual é a diferença entre a menor pontuação e a maior pontuação. E isso é importante, né? Ou seja, dependendo do fenômeno que você esteja analisando, você vai tentar observar qual foi o menor, qual foi o maior, para você perceber se há uma distância muito grande ou uma distância muito pequena. Lembrando que as medidas de dispersão vai justamente medir essa variabilidade, né? Essa coisa dos dados estarem variando em torno de alguma coisa. A variância, a amplitude nesse caso, ela vai estar observando entre o menor e o maior valor. A gente vai ver a variância, né? A gente não vai nem, se preocupar muito com a definição de variância, porque a nossa preocupação maior é no desvio padrão. Mas lembrando mais uma vez que a gente precisa passar pela variância para a gente chegar lá no desvio padrão, tá certo? Então, a variância é um cálculo que se estabelece em torno da média. Então, o que a gente vai fazer no cálculo da variância é observar a diferença do valor pontual com relação à média, e isso elevado ao quadrado, né? Ou seja, é a maneira da gente chegar a esse resultado. O resultado final que a gente vai encontrar, a gente vai observar que ele não tem uma relação totalmente direta com o fenômeno analisado. O que seria isso? Por exemplo, se eu estivesse analisando a altura de algumas pessoas, o comprimento dessas pessoas, o resultado que eu iria obter na variância seria essa altura em metro quadrado. Não faz sentido, né? Ou seja, a altura é uma grandeza de comprimento. Então, para isso, eu teria que chegar na próxima medida de dispersão, que seria a variância, tá certo? Mas vamos ver a seguinte situação. Então, eu estou usando o símbolo da calculadora porque é mais coerente nesse momento. Ou seja, já existe, se você pegar, por exemplo, algumas calculadoras científicas, você já tem a função variância e desvio padrão. É apenas inserindo os dados, ele vai te dar o resultado, tá certo? Mas para a gente perceber de onde vem esse cálculo, eu vou explicar aqui na tela como seria a variância daquela primeira equipe. Então lembra,
A gente tem a média daquela primeira equipe, onde a gente calculou isso na primeira aula, e a gente vai observar o seguinte, a média daquela primeira equipe é de 57,4. Uma outra coisa a se observar é que a média sempre será um valor maior do que o menor valor observado. Então, observa, 57,4 é maior do que o menor valor observado e ela é menor do que o maior valor observado, que é 61, tá certo? Então, perceba que todo o cálculo da variância é feito em torno da média, ou seja, como é que esses dados estão variando em torno da média. Então, por isso que a gente faz, ó, o valor 53 menos a média elevado ao quadrado, somado com o próximo valor subtraído da média elevado ao quadrado, o próximo, 58 menos a média elevado ao quadrado, o penúltimo aqui, 55 menos a média elevado ao quadrado, e por último, o 61 menos a média elevado ao quadrado, tá certo? Isso tudo dividido pelo número de ocorrências, nesse caso aí das 5 partidas, tá bom? Então, esse valor encontrado aí foi de 9,04. Então, perceba que aquilo que eu falei anteriormente, esse valor aí de 9,04, com relação ao que está sendo trabalhado, no caso a pontuação, ele vai nos dar um resultado, como eu disse, não tem uma relação muito direta, uma coisa muito clara com o que está sendo analisado. Nesse caso aqui, nós teríamos a variância como sendo 9,04 pontos, mais pontos ao quadrado, né? Ou seja, cria uma dúvida, como que seria isso de pontos ao quadrado? Então, por isso que a gente vai precisar da medida de dispersão, que é o desvio padrão, que eu diria que é a medida de dispersão que, de fato, vai nos dar algumas informações sobre essa situação, tá bom? Então, esse ao quadrado aí, ele não tem uma ligação, uma relação com o fenômeno que está sendo trabalhado, tá certo? Então, veja, para a gente fazer agora essa parte final da aula, que seria, por exemplo, a ideia de desvio padrão, eu vou pedir a consideração aqui da professora Briane, se já tem alguma interação aí no chat, e qual é a ideia que ela nos traz aí um pouco dessa noção de medidas de dispersão. A questão da medida de dispersão, se preocupar com a ideia de você estar observando a variabilidade dos dados, né? E essa variabilidade dos dados é muito utilizada para a gente trabalhar com a questão de regularidade, ou seja, o que foi mais regular e o que foi menos regular, tá certo? Vai lá, Briane, diz aí. Bom, o pessoal até agora aqui não teve comentário, eu acredito que está todo mundo prestando atenção, né? Tinha uns comentários antes da aula anterior e aí a gente vai seguindo o fluxo. Qualquer coisa, pessoal, coloca aqui a sua dúvida para a gente ter interação na aula, tá? O comentário primeiro que eu queria fazer era sobre as aulas anteriores, né? Na segunda e na terça-feira, a gente teve dia 4 e 5 de outubro, as primeiras aulas sobre esse conteúdo. Como a gente falou, é um conteúdo bastante cheio de ferramenta, né? E aí a gente traz o contexto para você entender melhor. É tanto que o jogo ali do LOL já foi uma maneira de chamar a atenção, né? Porque vocês prestam atenção nisso e conhecem esse tipo de ferramenta. Então, quanto de informação numérica não aparece ali para você fazer a leitura e tomar algumas decisões, né? Uma ideia que eu gosto muito de trabalhar é essa noção de regularidade. Apesar de vocês agora no nono ano estar vendo esse conteúdo de novo, mas agora aprofundando com a dispersão, desde o sexto, por exemplo, a gente trabalha com essa noção de média. Tiago trouxe uma ideia de quando a média ela não é justa, né? Se a gente for colocar nesses termos. Se você pega um salário muito alto e um salário baixinho, quando você faz a média e você diz assim, a média salarial é tal valor, vai ser um valor que fica de fato no meio, mas que não corresponde nem ao valor muito alto e nem ao valor muito baixo. Então, a partir daí, a gente já começa a perceber esse tipo de relação. Um exemplo mais próximo, que inclusive eu coloquei aqui para comentar com vocês, é sobre as notas da escola, né? Quando que a gente observa, como que a gente observa a evolução de um aluno? E a gente que é professor sabe bastante disso. Então, a gente tem um aluno que tirou 6, 7 e 8, por exemplo, e depois eu tenho um aluno que tirou 1, 10 e 10. Então, se a gente for calcular essas médias aí, do primeiro, 6, 7 e 8, vai dar 7. E do segundo, 1, 10 e 10, também vai dar 7, porque a soma vai dar 21 e eu vou dividir para 3.
Só que a gente vai começar a achar estranho. Peraí, na primeira avaliação, na primeira situação de exercício que valia determinada pontuação, tirou 1 e daqui a pouco ele já tirou 10 e só o cabo estudou muito, a gente já vai correr atrás aí e dizer, olha, o que foi que aconteceu, né? Como que você teve esse upgrade aí? É uma coisa, um crescimento muito rápido. Então a gente começa a perceber que esse tipo de média, ele não retrata, de fato, todas as informações que a gente queira. É lógico que, dependendo do contexto, a gente vai ter essa média sendo bastante aplicada, né? Vai ser bem vista dentro daquela situação. Mas quando os números começam a ficar muito distantes desse valor, a gente acaba dizendo que aquela média, ainda que seja verdadeira, não representa o comportamento daquele conjunto. Uma situação de 6, 7 e 8 é muito mais próxima do 7 do que uma situação de 1, 10 e 10, né? Então, a gente já começa a perceber onde que isso começa a causar o efeito. E é essa ideia, gente, você entender o argumento que a gente está apresentando, do cálculo, da maneira de resolver, para comparar com o contexto e dizer, olha, eu acho que isso não faz muito sentido não, tá? Eu vou voltar aqui com o Tiago, para ele poder finalizar essa ideia do desvio padrão, e aí, caso a gente precise e tenha tempo, né, porque a professora fala demais, ele volta aqui comigo, tá bom? Vai lá, professor. Valeu, Briane. Então, nessa parte final, ou seja, o que é que a gente vai pensar da aula de hoje, né? Onde a gente está trabalhando a noção de dispersão, a ideia de regularidade. Então, o desvio padrão, ele simplesmente, a gente vai ver aí na tela, que o desvio padrão, ele sendo a raiz quadrada da variância, ou seja, a variância ela mediu a dispersão, a variabilidade dos dados em torno da média, só que pelo tipo de cálculo a gente vai encontrar essa relação com a unidade ao quadrado. Então, tomando a raiz quadrada da variância, a gente vai ter o chamado desvio padrão. Então, calculando aí nesse caso, dessa primeira equipe, a raiz quadrada dessa variância, eu vou encontrar 3,01, ou seja, quer dizer que essa primeira equipe, ela teve uma variabilidade da pontuação de mais ou menos 3 pontos em torno da média com relação aos dados observados. Então, isso vai criar o que a gente chama da variabilidade dos dados. Então, indo lá na tela, a gente vai observar isso daí, né? Ou seja, essa primeira equipe. Então, o que a gente vai perceber é que da aula de hoje, a gente vai tentar resgatar tudo que a gente fez para justamente criar um significado para essa ideia de regularidade. Então, imagine que nessa competição aí, a gente não vai se preocupar com quem fez mais pontos, mas sim para quem foi mais regular, tá certo? Então, essa parte finalzinha aí da aula é justamente essa ideia da regularidade. Então, perceba. Aqui eu vou colocar a variância e aqui o desvio padrão. Lembra que eu só fiz o cálculo com uma e o objetivo é a gente analisar. Então, realizando os cálculos aí, a gente vai encontrar que a variância daquela equipe, daquela segunda equipe, foi o cálculo que é feito de 1 por 1, né? Ou seja, a gente chegar nesse valor aí. Então, percebe, vai fazendo sempre de 1 por 1 até você chegar no resultado. Então, a gente vai ter que a variância, ou seja, o quanto variou da pontuação em torno da média, a gente tem a unidade ao quadrado, nesse caso aí, a gente encontra a variância, ou seja, fazendo o cálculo aí, a gente vai obter a variância dessa segunda equipe, no caso aí 22,96, mas lembra que é o termo ao quadrado, pontuação ao quadrado. Então, nesse caso, tomando a raiz quadrada, a gente vai encontrar o desvio padrão de 4,79. Então, perceba que essa segunda equipe, com relação à primeira, a gente já sabe que aquela primeira é mais regular. A gente não quer saber se ela tem mais ou menos ponto, tá certo? E qual é a sugestão? O cálculo que você vai precisar fazer, ou seja, o desvio padrão daquela terceira equipe ali deu 2,78. Então, tenta observar como é que a gente, completando essa tabela aí, a gente pode fazer a leitura. Nesse caso, olha aqui, o desvio padrão da primeira, da segunda e da terceira equipe. Então, se a gente fosse julgar a equipe que é mais regular, a gente observaria que seria essa última equipe aqui, porque ela tem uma variabilidade, ou seja, os dados estão mais próximos. Por exemplo, essa última equipe aqui, ela nunca fez 61 pontos, essa aqui fez. Essa segunda equipe, ela fez 68 pontos. Então, perceba que essa pontuação dela aqui, ela não foi tão alta em algumas situações como as demais, mas ela foi mais regular, tá certo? Então, pessoal, para finalizar a aula, a gente vai observar que a análise feita dessa situação, desse cálculo aí, é simplesmente aquilo que a gente começou a discutir
desde a primeira aula, né? Ou seja, usando ferramentas estatísticas, usando essas ferramentas das medidas de tendência central e as medidas de dispersão, a gente consegue resgatar algumas informações que estão lá dentro do contexto, dentro da situação, e a gente vai olhar de maneiras diferentes, né? Se a gente fosse olhar o que fez mais pontos, a gente estaria olhando de uma forma. Se a gente está olhando, por exemplo, quem teve a maior média, foi outra situação. E essa questão da média, acho que o exemplo que a professora Briane trouxe, resume bem, né? O aluno tirou notas mais próximas, ficou com média 7. O aluno ficou com nota muito alta e muito baixa, ficou com a média 7. Então, essa questão de você ver a regularidade é nesse sentido. Então, nessa tela aí, para a gente finalizar, você vai observar que, por exemplo, a gente está calculando o desvio padrão no sentido de ver qual foi a mais regular delas, tá certo? E a gente vai encerrar a aula aqui, vou passar a palavra para a professora Briane só para ela dar as considerações finais. Vejam, revejam a aula e mandem seu comentário. Vai lá, Briane. Bom, gente, a ideia foi resumir nesse quadrinho aí todas as informações da aula, né, para que a gente consiga perceber várias maneiras de criticar, né, de verificar aquela pontuação ali e perceber qual que é a melhor ferramenta para analisar, né. Dentro dos jogos, a maioria das vezes a gente analisa a performance e a performance pode ser analisada em cada uma dessas situações, dependendo de que maneira eu quero enxergar aquela performance, do que eu quero perceber ali, tá? Então, você que conseguiu assistir a aula, acompanhar, depois pega esse quadrinho aí e coloca aí o que você conseguiria associar à média, ao desvio padrão, quais seriam as possibilidades de análise para cada uma dessas coisas, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Vai lá, professor. Pessoal, muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.